Meu filho, Thomas, desapareceu em 30 de novembro de 2004. Ele tinha 12 anos e estava jogando futebol no nosso jardim da frente quando desapareceu da face da terra. Não houve circo midiático para Thomas, apesar dos meus melhores esforços para chamar a atenção para o caso dele. Ele não estava em uma idade fofa e, embora as pessoas fingissem ser simpáticas, ouvi mais de uma pessoa em nossa pequena cidade fofocando que ele provavelmente tinha fugido. Nem sempre fomos a família mais estável, para falar a verdade. Em cidades pequenas como a nossa, todos se apegam a qualquer fofoca negativa que conseguem colocar as mãos. É como um passatempo local. É verdade, meu marido Dylan e eu estávamos discutindo algumas horas antes de Thomas desaparecer. E me envergonha dizer que sabia que ele podia nos ouvir gritando do lado de fora. As batidas da bola de futebol contra as paredes da casa ficaram mais altas e furiosas conforme nossa discussão aumentava. Quando o policial, a quem denunciamos Thomas como desaparecido, soube que estávamos discutindo muito recentemente, vi seus olhos vidrados. Mais um que fugiu, ele estava pensando. Apenas mais um que fugiu. Algumas semanas de busca frenética depois, a polícia de repente ficou mais interessada, mas a essa altura, qualquer evidência que eles pudessem ter reunido já havia desaparecido. Nenhum vestígio de Thomas foi encontrado. Eu sempre deixava a luz da frente acesa para Thomas, mesmo anos depois. Nunca desisti de procurar e todas as minhas energias foram para isso. A minha vida era procurar por Thomas. Trabalho, amigos e hobbies foram ficando para trás um por um. Dylan foi inicialmente simpático e nossas discussões até melhoraram por um tempo. No final do primeiro ano, comecei a perceber que seu coração não estava mais realmente na busca. Quando chegou o segundo aniversário, ele começou a me dizer para superar, seguir em frente e parar de agir como uma louca. Eu o expulsei. Ele sequer discutiu. Eu nunca me senti tão sozinha. Eu tinha começado a dormir com o velho Ted, a pelúcia que Thomas amava quando criança. Ele o carregava para todo lugar por anos e adorava tirar a maior parte do pelo, antes de timidamente me dar, aos 10 anos. Eu achei que você poderia querer ficar com ele, ele disse, evitando meus olhos. Eu tentei não rir e coloquei o velho Ted no fundo de uma gaveta para guardar. Quem diria que aquele símbolo de sua infância seria tão importante para me fazer companhia em centenas de noites solitárias quando eu chorava até dormir, sentindo tanta falta do meu filho que doía fisicamente. Ontem à noite estava ventando e a princípio pensei que estava imaginando as batidas. Elas ficaram mais altas e insistentes. Eram 10 da noite, quase hora de eu ir para a cama, e eu estava irritada que alguém me incomodaria a essa hora. A porta se abriu e lá estava ele, meu querido e maravilhoso Thomas, todo crescido. Demorou um pouco para meus olhos transmitirem a informação para o meu cérebro descrente. Oi, mãe, ele disse. A sua voz era profunda e máscula agora, mas tão atrevida como sempre. Eu desabei em seus braços. Minhas emoções eram avassaladoras demais para dizer qualquer coisa. Eu apenas arfava e chorava em seu ombro. Ele meio que me abraçou, meio que me carregou até a cadeira mais próxima e se sentou. Olhei para o seu rosto, avaliando o milagre. Suas feições estavam preenchidas e ele até tinha barba por fazer agora, mas não havia dúvidas sobre isso. Ali estava o meu garoto. Eu senti a sua falta. Senti tanto a sua falta, querido. Ele sorriu novamente e acenou com a cabeça em direção às minhas mãos. Sim, eu posso ver isso. Só então percebi que ainda estava agarrada ao velho Ted. Mas, querido, onde você estava? O que aconteceu? Pensei que você estivesse morto. Pensei que algum monstro tivesse sequestrado você. Thomas balançou a cabeça. Vai chegar o momento de explicar tudo isso. Onde está o papai?
Eu engoli em seco e me perguntei como explicar. Eu não falava com Dylan há anos. Ele não tá aqui. Mãe, você pode trazê-lo aqui? Eu realmente quero vê-lo. Como eu poderia dizer não? Liguei para Dylan, esperando que ele ainda tivesse o mesmo número de celular. Para o meu alívio, tocou e ele atendeu. Eu disse a ele que precisava dele imediatamente. Era uma emergência. Seus resmungos me deixaram com raiva. Qualquer hesitação era um tempo longe do meu filho. Mas ele cedeu eventualmente. Enquanto o esperávamos, falei com Thomas. 20 anos de coisas que eu queria dizer a ele se espalhando. Sempre que eu tentava mudar de assunto, para onde ele tinha estado, o que o impediu de voltar, ou o que o fez ir embora, ele se calava e dizia que tudo ficaria claro mais tarde. Eu estava com medo de assustá-lo novamente, então recuei. Nós conversamos, principalmente sobre o que seus primos e amigos da escola estavam fazendo. Ele achou engraçado eu deixar a luz acesa todas as noites, mas pela maneira distinta como ele desviou o olhar quando mencionei isso, eu sabia que ele estava tocado. Dylan apareceu depois de alguns minutos, reclamando sobre como eu tinha ligado para ele nessa hora ridícula e como eu estava histérica. Eu não disse nada. Não conseguia formular palavras. Simplesmente o agarrei pelo braço e o arrastei para a sala. Nunca vi alguém enrijecer tão rápida e completamente. Dylan parecia ter levado um choque elétrico. Thomas não correu até ele. Foi a reunião mais estranha que eu já vi. Olá, pai, disse Thomas. Sua voz estava mais dura de alguma forma. É impossível. Dylan murmurou finalmente. É ele, Dylan. Eu chorei, sentindo as lágrimas de alegria arderem em meus olhos novamente. É o nosso Thomas. Ah, não seja ridícula, Marta. Dylan gritou para mim. É claro que não é ele. Eu fiquei surpresa. Como ele podia olhar para esse homem tão obviamente nosso garoto e não reconhecê-lo instantaneamente? Olha, eu não sei quem você é. Dylan rosnou para Thomas, entrando em seu espaço. Não sei se você tá atrás de dinheiro, atenção ou o quê, mas eu quero que você saia dessa casa agora mesmo e nunca mais volte. Você não é o nosso filho. Thomas se manteve firme. Ele era uns bons 15 centímetros mais alto que seu pai agora e muito mais robusto. Ah, é? O que te dá tanta certeza, pai? Eles se olharam, se avaliando. Que tal você contar para mamãe por que você tem tanta certeza de que eu não sou o seu filho? Thomas desafiou. Eu estava perdida. Tudo o que eu sabia era a sensação crescente de medo borbulhando em meu intestino. Do que ele tá falando, Dylan? Alguém pode me dizer o que tá acontecendo? Dylan respirou pelo nariz e fechou os olhos. Ele parou pelo que pareceu uma eternidade. Eu sinto muito, Marta. Essa foi a primeira vez que eu ouvi Dylan se desculpar em mais de 2 décadas de convívio. Eu quase queria colocar minha mão sobre sua boca, impedindo-o de dizer o que eu sabia que ele diria em seguida. Eu não achava que conseguiria suportar ouvir isso. Fui eu. Eu fiz isso. Eu matei Thomas no dia que ele desapareceu. Eu o estrangulei e escondi o seu corpo no lago. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Eu senti meu coração pulsando em meus ouvidos. Todas as noites que passei chorando, soluçando nos braços do meu então marido, tudo passou correndo pelos meus olhos naquele momento. Pensei que poderia vomitar. É isso, pai? Thomas zombou. Você não vai contar a ela por quê? Não, eu não imaginei que seria assim. Depois de todos esses anos, você ainda é um covarde. É por isso que você me matou, não é? Não queria que eu falasse para as pessoas sobre o que você fez comigo durante todos esses anos? Seu pervertido de merda.
a sua liberdade, sua reputação, sua vida. Eu valia a pena sacrificar para que você pudesse continuar como se tudo estivesse normal. Dylan não respondeu. Ele simplesmente abaixou a cabeça. Não me lembro de pegar o abajur pesado da mesa de centro. Não me lembro de bater com toda a minha força na parte de trás da cabeça abaixada de Dylan. Não me lembro do resultado imediato. Só me lembro de deixar cair o abajur manchado de sangue no chão e olhar para o corpo mole de Dylan. Um pedaço da sua cabeça faltando. Meu corpo inteiro tremia. Coloquei as mãos no rosto e chorei. Thomas, ou quem diabos era essa cópia dele, me segurou. Quem é você? Eu engasguei em meio a gritos desesperados. Eu sou o Thomas, mãe. Eu juro. Eu acreditei nele porque eu queria. Isso contrabalançava meu conhecimento de que era impossível. Talvez Dylan tivesse apenas pensado que o tinha matado e Thomas tinha sobrevivido e fugido para começar uma vida nova. Havia 2 pás na garagem. Thomas e eu levamos 2 horas para cavar uma cova rasa. Ele era forte e resistente e cavou rápido. Não falamos enquanto realizávamos a tarefa ou enquanto abaixamos o corpo de Dylan nela. Cuspi em seu corpo antes de enchê-lo de terra novamente. Quando terminamos o trabalho por completo, já estava quase amanhecendo. Thomas olhou para mim, tristemente. Eu quero que você me leve para um lugar, ele disse calmamente. Eu assenti. Ele me direcionou para o lago nos limites da cidade. Ficamos sentados em silêncio por algum momento. Foi para lá que ele me levou, disse Thomas. Abaixei a minha cabeça até o volante e chorei. Senti que poderia ficar sem lágrimas. A mão de Thomas estava nas minhas costas por um tempo. Eu meio que esperava isso, mas parecia que meu coração estava sendo arrancado pela segunda vez. Enquanto dirigia para casa, sozinha, a minha tristeza foi substituída por algo melhor. Um plano. Eu vou vender a minha casa. Eu vou usar o meu dinheiro para pagar uma equipe para dragar o lago. Eles encontrarão seus restos mortais, é claro, e darei a ele um enterro adequado. Depois que isso for feito, vou me juntar ao meu filho. Não há mais nada para mim nessa vida, e eu só quero ficar com Thomas. Espero tê-lo deixado orgulhoso. Enquanto estou sentada aqui, abraçando o velho Ted de pelúcia e pensando alegremente sobre como nos reuniremos adequadamente no final deste mês, eu não poderia estar mais feliz.